Bom dia, meus queridos amigos e irmãos na fé, boa tarde ou até mesmo boa noite. Depende a hora e o lugar em que você estiver vendo e assistindo esse vídeo. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre dentro do meu, do teu e dos nossos corações. Pessoal, vim fazer esse vídeo aqui. Eu tinha marcado uma live hoje, um pouquinho mais tarde, 2 horas da tarde, horário de Brasília. Mas por questão maiores e por imprevisto, eu não vou poder realizá-la, pedindo já desculpa e perdão aos que estavam na expectativa. A gente vai refazê-la se der tudo certo, e eu quero ver se eu trago alguns convidados também. Queridos, ontem à noite, meia-noite mesmo, acho que mais de meia-noite, horário de Brasília, eu estava quase dormindo, irmãos, estava quase indo dormir e fui acessar o YouTube e deparei que tinha uma live do Michael e entrei, irmãos, na live para assistir. E para surpresa minha tinha um rapaz, né, que tem um canal Pro CCB. E tinha alguns irmãos ali de canais de críticos e eles estavam conversando algumas coisas. Eu saudei eles e muitos do chat e também dos que estavam ali me convidaram para entrar, irmãos. Eu já estava pronto para dormir, tudo descabelado, né? Mas resolvi entrar alguns minutos e fazer algumas perguntas ao jovem que estava ali, né? Perguntas bíblicas, irmãos. E a minha pergunta é o que eu venho batendo na tecla nos últimos vídeos. Qual é o espírito que fala na CCB, na boca dos anciões, né? Então, como que vocês discernem esses espíritos, né? Porque em outras religiões, irmãos, nós temos na Umbanda, no Espiritismo, na Quimbanda, em diversas, irmãos, igrejas evangélicas, não cristã, a manifestação de espíritos, né? Quem vai julgar esses espíritos somos nós. O apóstolo Paulo fala, elogia os berianos, outra parte ele fala para nós, enquanto um prega, os outros dois analisam. Analisar o quê e aonde? Analisar, irmãos, dentro das escrituras, para saber se aquele espírito procede de Deus. Nós temos que analisar dentro das escrituras. E esses canais, irmãos, Pro CCB, eles estão trabalhando, irmãos, coletivamente, né, por um bem maior, que é tentar restaurar ou tentar impedir que o nome da CCB venha perder mais e mais credibilidade. Inclusive citando alguns fatos, irmãos, que a CCB continua crescendo, que a CCB isso, que a CCB aquilo. Meus irmãos, a congregação ela pode estar crescendo em algumas localidades, em algumas capitais, em algumas igrejas grandes. Mas em âmbito geral, irmãos, segundo o censo, a CCB tem 2.300.000 membros. 2.300.000 membros. Se a gente pegar o censo de 20 anos atrás, ela continua com os mesmos 2.300.000 membros. Ou o censo está fazendo o censo errado, não está contando errado, ou a congregação, irmãos, ela não está contabilizando. Vamos lá. Fatos sobre isso. Primeiro, como que a gente conta na congregação? Bom, na congregação você conta por número de batismo. Ah, Montiago, mas aí o batizado batiza e nunca mais volta. E ele já conta como membro? Primeiro que a congregação não tem membro, juridicamente. Ela tem simpatizantes. Membro é quando você pode dar opinião, é quando você tem uma carteirinha. Então a congregação não tem membros. Tá? Segundo, se você analisar membro por quantidade de batismo, a Igreja Católica continua praticamente com quase 100% do território brasileiro. Dificilmente alguém, só um filho de evangélico mesmo, não tenha batizado de criança na Igreja Católica. Eu mesmo sou um que nunca batizei na Igreja Católica. Ah, mas a congregação conta no número da Santa Ceia. Bom, até 1 ou 2 anos atrás, a congregação tinha esses números contado fidedigno, né? Exemplo. A gente sabia quantos membros ela tinha porque tomava Santa Ceia. Mas agora, irmãos, antes você só podia tomar Santa Ceia na sua comum. Tá? Eu falo porque aconteceu comigo aqui há 2 anos atrás. Uma tia da minha esposa,
Ela veio pra cá, ela sentiu de tomar Santa Ceia e ela tomou Santa Ceia aqui nos Estados Unidos, na cidade de Charlotte. Ela perguntou pra mim se podia e eu falei que pelo novo ensinamento, sim, pode. A pessoa pode tomar Santa Ceia quantas vezes ela quiser, onde ela sentir de tomar, irmãos. Pelo menos foi o que foi passado aqui nos Estados Unidos. Então ela tomou a Santa Ceia. Então antigamente o número da Santa Ceia você podia contar como número fidedigno, porque a pessoa podia tomar uma vez só e na sua comum. Hoje ela pode tomar aqui, pode tomar em outro lugar se ela congregar em outro estado. Então o número da Santa Ceia, irmãos, ele já não é mais fidedigno. Por quê? Porque tem irmãos que tomam um ou dois ou três lugares diferentes. Irmãos do ministério, irmãos, antes só podia tomar a Santa Ceia uma vez. Agora eles podem tomar em todas as vezes que eles estiverem celebrando ou organizando a Santa Ceia. Né? Por exemplo, um diácono, um ancião pode tomar em múltiplas localidades. Então, esse número não é mais fidedigno, tá? Eu vou deixar aqui bem claro, isso não é o que eu tô falando, isso é a realidade, tá bom? Então, a gente não sabe quantos membros realmente a congregação tem, nem ela sabe, porque se contava entre número de batismo e número de Santa Ceia. Número de batismo. Tem gente que batiza e nunca mais volta. Tem gente que batiza, não fica nem um ano. Então, a gente não pode calcular. E outra, como que nós vamos calcular o número de percas? Era só pela Santa Ceia. Porque entre o número de batismo e o número de pessoas que saíram, a gente conta na Santa Ceia. Mas como agora o número da Santa Ceia não é fidedigno, eu não sei, irmão, se foi propositalmente, eu creio que não. Mas agora um irmão pode tomar Santa Ceia em várias localidades. Ou seja, o número vai elevar. Vocês estão entendendo? Então, a congregação, ela não cresceu assim, do jeito que estão falando, tá? Porque um irmão pode tomar Santa Ceia em diversas localidades. Então, é uma falácia que esse irmãozinho falou ontem no canal do Michael Oliveira, tá? Segundo, ele estava... Uma petulância, irmãos, uma arrogância nas respostas. Eu não mudo de ideia, minha cabeça já é feita. Meu amigo, só quem não muda de ideia é poste. Nós vamos amadurecendo. E espiritualmente também no nosso mundo, nós vamos melhorando. Uma pessoa que fala eu não mudo de ideia, irmãos, é uma pessoa que parou no passado. A gente percebe uma mentalidade chega até a ser infantil, irmãos. Uma pessoa que se denomina um animal, um rei dos animais, a postura chega a ser infantil. Eu fiquei com pena, irmãos, honestamente, principalmente quando eu fiz perguntas bíblicas. Então vamos lá, uma das perguntas bíblicas que eu fiz para ele era como que ele diferenciava o espírito do bem e do mal, como que ele sabia o que saía da boca dos anciãos era de Deus e não era. Sendo que tivemos muitas promessas, eu inclusive tenho algumas da minha família, como da minha avó, como da minha irmã, que não se cumpriram e foram confirmadas pela palavra. Aí ele se enrolou todo e eu pedi para ele me dar textos bíblicos, né? A pergunta foi bem clara. Ele tentou, mas ele ficou nervoso. Você percebe que ele alterou muito, que a minha presença ali já o alterou. Que ele viu ali, irmãos, que não ia ter condição dele sair dali. Então ele fez acusações, ele começou a fazer conjecturas do que eu fiz, começou a colocar palavras na pergunta que eu fiz, sendo que a minha pergunta era bem clara. Bom, vamos lá. Vamos fazer a análise aí. Jesus diz para nós estudarmos as Escrituras, examinar, porque nela, né, a Escritura testificava dele. Ou seja, nós não temos outro livro, irmãos, fora das Escrituras que fala de Jesus, que testifica Jesus na terra. É a Bíblia. Não tem outro. Todos os outros que falam de Jesus saíram de dentro das Escrituras. Então nós não temos autoridades, irmãos. E outra, lá na epístola de João, que foi citado ontem, na primeira epístola, esqueci o capítulo agora, João diz claramente, irmãos, que o Espírito que não confessa que Jesus veio em carne, né, e habitou entre nós, né, verdadeiro homem e verdadeiro Deus, esse Espírito não provém de Deus. Bom, como que eu vou testificar que Jesus veio em carne, o Jesus histórico, nasceu no ventre de Maria, se não for dentro das Escrituras? Eu não tenho como testificar isso, irmãos. Tá? Entendeu? Você está entendendo a jogada? Eu só posso testificar que Jesus, ele é o Jesus histórico, Jesus homem, que nasceu no ventre de Maria, porque a Escritura me diz. Entendeu? Então Paulo fala mais tarde que nós temos que dar razão da nossa fé. Isso é dar razão da fé. Como que eu sei que Jesus Cristo existe? Por causa de um livro que está a mais de 70% comprovado, arqueologicamente, historicamente, a Bíblia é o maior livro que nós temos na história da humanidade. Nada na Bíblia foi desmentido até hoje, irmãos. Existem coisas que não foram descobertas, que não se cumpriram, como muito do livro de Revelações, Apocalipse.
Mas, irmãos, a Bíblia não foi desmentida em nenhuma das suas profecias. Quer um exemplo? Há pouco tempo atrás, irmãos, uns arqueólogos ficaram 40 anos ali na região do Iraque, onde descrevia a Bíblia, né? Na junção dos rios Tigres não é Eufrates. 2 rios que se juntavam, não lembro se é Eufrates e Tigre. Onde que era os jardins suspensos da Babilônia, onde Alexandre o Grande chegou, né? Depois que caiu o reino da Pérsia, Alexandre o Grande veio, destruiu tudo, entrou ali na Babilônia, mas ele não relata que ele destruiu, então relata que ele ficou encantado com os jardins da Babilônia, tá? Isso antes de Roma, 63, 67 a.C., tomar o domínio do reino grego, né? O famoso helenismo. Então, meus queridos, ficaram 40 anos ali e não acharam. Estavam quase indo embora, irmãos. Dizendo que a Babilônia não existia, que até então não existia um relato de Nabucodonosor e que tudo era uma fábula. 40 anos ali, irmãos. Quando eles estavam indo embora, irmãos, eles viram uma montanha, um morro mesmo. Um morro totalmente cheio de terra. E um deles tiveram a luz, e eu creio que de Deus, para escavar aquele morro. Quando eles escavaram aquele morro, as ruínas do portão da Babilônia, as ruínas do jardim, estavam dentro daquele morro. E hoje, irmãos, nós temos relatos históricos e arqueológicos que a mídia não divulga, sabemos nós, que ela divulga só o que convém, né? Que com inscrições do rei Nabucodonosor, com inscrições do tempo de Daniel. Depois esses tijolos foram restaurados, estão espalhados em museus do mundo. Eu estive no Museu de Nova York em 2015, acho que foi 2015, ou 2016, acho que foi 2015. No Museu Metropolitan de Nova York, quem tiver, irmãos, condição, vai lá. Ela tem um tour que é só bíblico, com diversos artefatos originais, inclusive estátuas do tempo de Ur de Caldeus, do tempo de Abraão. Tem chofé original, que é a trombeta que eles tocam em Israel. E tem uma parte, irmãos. Eles conseguiram uma parte, né, do desenho da entrada do portão de Ishtar, que era o portão da Babilônia, aonde passou Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, e o povo, né, do Reino do Sul, os judeus, os de Judá, quando foram levados cativo por Nabucodonosor, ali no tempo de Jeremias. Então, irmãos, isso é você se esforçar, é da razão da sua fé. Então, nós temos que tomar muito cuidado quando as pessoas elas falam para nós não estudarmos as escrituras. Examinar é estudar, irmãos. E é mais do que estudar. Na literatura da palavra é examinar profundamente. Isso nos faz dar a razão da nossa fé. Existe uma diferença entre fé e fideísmo. Fideísmo não é crer numa coisa porque eu creio. Fé, ela é racional. Eu creio em Jesus porque é racional o que Jesus fez. É um Jesus histórico, ele existiu, morreu na cruz. Ah, mas aí você filosofa que ele morreu pela humanidade. Mas aí nós temos profecias nos livros judaicos que falam que isso ia acontecer. E era nesse contexto que os discípulos de Jesus, inclusive o apóstolo Paulo, fizeram a evangelização das primeiras comunidades fora de Jerusalém. E hoje o cristianismo é essa potência devido a esses esforços dos discípulos e principalmente do apóstolo Paulo. Então Paulo não pregava o que vinha da cabeça dele nem os discípulos. Eles usavam a Torá mostrando Jesus Cristo lá dentro. Diz, olha, essa palavra se cumpriu. Assim como foi a primeira pregação de Jesus na sinagoga ali na região de Cafarnaum, tá bom? Então ele não conseguiu responder, tentou reverter a pergunta. Parece que ele estava numa arena de combate, enquanto eu estava fazendo para ele perguntas bíblicas. Né? Disse que entrou onde eu comecei a assistir, ele desprezou o irmão Ederson, dizendo que o irmão Ederson não tinha conhecimento bíblico, e quando ele foi interpelado de conhecimentos bíblicos, ele disse que não tinha nenhuma Bíblia com ele, que já era 1h da manhã, e depois ele conseguiu uma Bíblia rapidinho quando eu fui explicar o texto. Ou seja, falácia, mentira, despreparo, uma pessoa que arrota arrogância, como a maioria dos CCBs, não conhecem nada de escrituras, entendeu? Pegam textos isolados, não sabem o que aquele texto significa, porque ele não consegue, irmãos. Nós temos uma regra na teologia, que para a gente pegar um texto para explicar, irmãos, nós temos que dar exemplo de outro texto para confirmar aquele, porque a Bíblia é assim. A Bíblia não foi encontrada, irmãos, assim, do jeito que ela está aqui, ó, hoje.
Ela foi encontrada em papiros, irmãos, enrolados, couraças, e colocada dentro de jarros de barros. Foi teólogos, um cânon, que decidiram, irmãos, a ordem dos livros, quais livros iam entrarem aqui. E nós temos livros apócrifos, que não entraram, como o de Tomé, como o de Maria Madalena, como o de Judas Iscariotes, entre outros. Então, irmãos, você falar contra teólogos é você falar contra a história da própria igreja. Porque a graça, o evangelho, não começou em 1910. Ele tem toda uma história, inclusive com João Ferreira de Almeida, um pastor, ou padre, como queiram dizer, que traduziu essa Bíblia que nós temos hoje. Traduziu. Entendeu? Então, assim, chega a ser desrespeitoso às pessoas de outras denominações, né? Quando você coloca que você só tem o Espírito Santo. E quando você é interpelado das Escrituras, ora, irmãos, nós cremos que este livro, ele é revelado pelo Espírito Santo. Inclusive, né, nós tínhamos no tópico antigo da congregação que toda a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo fala que ela é inspirada por todas as Escrituras, usada para redarguir, para corrigir, para ensinar. Se toda a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo, o autor dela é o Espírito Santo que inspirou os homens, certo? É o Espírito de inspiração que inspirou os homens. Então o Espírito Santo deveria conhecer do livro mais do que todos nós. Mais do que um teólogo, mais do que um exegeta, né? Porque o Espírito Santo, ele é a sabedoria pura. Assim começa o Evangelho segundo João. Né? A sabedoria estava com Deus. E a sabedoria era Deus. Então, meus queridos, não conseguiu responder, distorceu, quis rebater a pergunta. E ele falou algumas coisas gravíssimas, né? Como que você diferencia o Espírito? Aí quando eu dei os textos para ele, que ele não conseguiu achar na Bíblia, porque ele não tem capacidade, ele pode pegar e fazer um vídeo, procurar na inteligência artificial, no Google, e aí ele pode tentar me rebater dentro dessas ferramentas. Mas no tete-a-tete, irmãos, ele não tem condição nenhuma. Se vê que o conhecimento bíblico é zero, é nulo. Então eu pergunto para essas pessoas, como que você dá a razão da tua fé? Quando você vai evangelizar, que foi a única missão que Cristo nos deu, e ela está discorrendo em toda a Bíblia, livro que você negligencia. Como que você evangeliza? Será que você evangeliza as pessoas para conhecerem o evangelho? Ou você fala, vamos lá na minha igreja, lá tem a maior orquestra do mundo, lá as mulheres usam véu, lá os homens sentam separados, lá é tudo muito lindo. Realmente é tudo muito lindo. Como a igreja mórmon também, lindíssima. Você for num coral deles, você pensa que você está no céu. Mas ali não tem evangelho, irmãos, não tem o principal. Entendeu? Ah, irmão Tiago, deixa a nossa fé em paz. Claro, irmão, eu posso deixar vocês em paz se vocês tirarem o nome de Jesus para atraírem as pessoas. E quando as pessoas entram lá, vocês não falam de Jesus, vocês não ensinam Jesus, vocês não mostram as grandezas de Jesus, a importância de Jesus na graça. O como eu sou uma pessoa imunda e como Jesus trabalhou em mim, ou como ele trabalha diariamente. Não, você me coloca como centro do culto. Deus vai te dar, Deus vai abençoar. Então eu pergunto, que espírito é esse? Se por uma causa não é o mesmo espírito que estava lá na cartomante que Saul foi buscar Samuel, entre aspas, ou aquela mesmo adivinha que Paulo encontrou no caminho ali da Macedônia. Se a gente está vendo que outras religiões também têm milagre, se vocês não assistiram, assistam a série John of God no Netflix, em inglês e em português chama João de Deus. Você vai entender como funciona um sistema para escravizar as pessoas. Inclusive, o João de Deus tem relatado milhares de milagres, irmãos, milhares, com pessoas normais e com celebridades. Você acha que se uma pessoa daquela não operasse milagre, ela teria tanto seguidor? E ela fez uma cidade do zero, chama Abadia de Goiás, uma coisa assim, ser uma cidade universalmente turística, em que vários ali, irmãos, e ele cobrava uma porcentagem de hotéis, né, de ônibus, de excursão, toda a cidade, toda a economia girava em torno desse homem, João de Deus. Tanto que a cidade praticamente hoje quebrou turisticamente com as denúncias sobre o João de Deus. Então a pergunta é totalmente válida. E aí eu usei o texto, né, na primeira epístola de João, de como nós conseguimos discernir os espíritos. Nós temos que testificar o Jesus histórico, o Jesus homem que veio em carne. Se você não testifica isso, quer dizer que o Espírito que fala na tua boca não é de Deus. E para mim, testificar o Espírito, o Jesus histórico, o verdadeiro homem, o filho de Davi,
nós temos que conhecer as Escrituras, porque é só lá que testifica desse Jesus, tá bom? O Espírito Santo, irmãos, a palavra de Deus ela já está revelada. Ela está toda aqui. O Espírito Santo já revelou, já está tudo revelado. O Espírito Santo já inspirou os homens. Nós já temos revelações até o final. O que nós temos é o dom da profecia, que algum profeta vem e dá uma mensagem individual para cada pessoa. Mas no serviço de culto, irmãos, conforme Paulo descreve nas suas cartas de como deve proceder o culto, ou de como que deve ser o presbítero, a função de ensinar as escrituras são dos mestres, a qual a congregação ela confunde tudo. Ela centraliza tudo no ancianato. A congregação ela não tem missionários. Quem faz missão são os próprios anciões, é eles que vão para a Europa, para os Estados Unidos, e é um grupo reduzido. Tá? Conforme você for importante a ter influência, você vai para os melhores lugares, como Europa e Estados Unidos. Quando não, eles te mandam ali para Midwest, para o meio do árabe, já mandar ali para a Oceania, e olha que a Austrália e Nova Zelândia é top. Mas, irmãos, é assim que funciona o modus operandi. O ancião centraliza tudo, ele centraliza o poder. Então ele tem vários, desculpa o termo chulo, mas eu não consigo usar outro, puxa-sacos, que estão com ele para ver se é colocado nessas funções principais. Viaja ao mundo, tem irmãos, toda semana ele está num país diferente, bancado com o dinheiro da tua coleta. E onde estão os missionários que são enviados pela igreja e são sustentados nesse lugar até começar uma obra lá? Não existe, porque são os anciões que cumprem esse papel. Então toda a função se centraliza no ancianato, inclusive juridicamente. Tudo isso sobrecarrega o sistema. E você que é da congregação membro, você só paga a coleta. Você só tem direito de dar a coleta, você não tem direito de nada. Nem a administração você escolhe. Eles fazem aquela assembleia ordinária, você entra lá, assina um papel, sem saber o que está assinando, eles nem te falam o que é. No meio do culto eles levantam os irmãos, apresenta, como se você tivesse eleito de consciência própria. Então é uma mentira o sistema, não tem transparência, não tem um site que você pode acessar onde que o dinheiro que você está dando está sendo investido. Eles falam que são transparentes de boca. Você conhece... as pessoas defendem os anciãos porque acham que eles são homens infalíveis de Deus, que na verdade não são. Colocam como semideus, assentam no lugar de Cristo, pregam em primeira pessoa como se fossem Cristo, entendeu? Se assentando no trono que pertence a de Cristo. Ou seja, o espírito que o mesmo João descreve na sua epístola e também no seu evangelho, como o espírito de anticristo, filhinhos. O espírito de anticristo já está entre nós. Então, irmãos, é isso. Aí você vai conversar com a pessoa, você pede um texto bíblico, ela já começa a te ofender, aqui você não vai dominar, ela já começa a fazer porque ela quer sair daquilo ali. Ela tem algeriza, ela não conhece nada de escritura. Ela só fala da denominação dela, ela só quer defender a denominação dela. Para ela, por quê? Porque a denominação dela é uma extensão do ego. Veja o nome do canal da pessoa. Aí você vai ver o ego que ele tem. Veja as frases que ele disse. Você vai ver que o ego que ele tem. Então, para essa pessoa, ele nunca vai mudar. Ou seja, ele é um ególatra. Exatamente como Jesus disse que os homens seriam no final. Senhor, mas qual que é os sinais da tua volta? Ele falou, nos últimos dias, os homens serão irreconciliáveis. Ou seja, não aceitariam repreensão. Senhores de si mesmo. Ou seja, mestres se acham os melhores. Eu sou o melhor músico, eu sou o melhor ancião. E quando eles estão confrontados, porque a palavra verdadeira de Cristo, ela confronta o eu, eles se sentem ofendidos. Você não precisa nem falar mal. Só de você confrontar o ego deles, eles já se sentem ofendidos. E isso caracteriza, né, irmãos, que o Espírito que fala lá não é o Espírito Santo de Deus, porque nós temos os frutos do Espírito. Longanimidade, paciência, né? Um dos frutos, são 7 frutos do Espírito. Longanimidade, paciência, caridade, né? Misericórdia, entre outros. Então a gente vê que não tem o fruto do Espírito. Então a pergunta está em pé, e essa pergunta ela não vai conseguir ser respondida por eles. Não, mas aí ele falou assim, não, mas então Jesus falando com a samaritana, em que espírito? Então ele tinha espírito, porque ele falou a vida da samaritana. Então, aí você não acredita que Jesus era Deus. Jesus também se transfigurou. Você consegue se transfigurar? Jesus também andou sobre as águas. Você consegue andar sobre as águas? Jesus provou que ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Então Jesus, ele é Deus 2 vezes. Deus por essência, porque ele é, né? Foi o que ele falou na sarça para Moisés, eu sou o que sou. E depois ele falou, eu sou a luz do mundo. Ele
Se mostrou para nós, tirou o véu, né? E Deus por meritocracia, porque ele comprou nós de volta, ele nos religou de novo junto com Deus, porque nós estávamos afastados pelo pecado original. Outra coisa que ele falou, irmãos, que é muito grave, mas, irmãos, são coisas muito graves, são heresias. Primeiro, ele dizer que Jesus... Bom, então que espírito que Jesus falou com a mulher? Nós estamos falando de Cristo. Nós estamos falando de Jesus. Jesus onisciente, que continha a ciência dos céus. Jesus sabia da vida daquela mulher. Ele escolheu aquela mulher para ser uma missionária ali em Samaria. Tanto que quando ele voltou lá, tinha mais de 2.000 pessoas. Quem evangelizou? Quem preparou aquelas pessoas para o discurso de Jesus? Então, irmãos, é não conhecendo as escrituras que vocês vão ficar nessa ignorância e vão crer nessas pessoas que estão na internet, que segundo o canal de um outro SCB, eles são mais de 300 anciões que apoiam esses canais, ou seja, eles trabalham coordenadamente para querer tirar a credibilidade de alguns críticos, alguns também têm a credibilidade bem baixa, porque não sabem o que falam também, mas a maioria, pelo menos os que eu vou no canal ou que vem no meu canal, são pessoas que conhecem muito mais do que esses canais de críticos de ProCCB que estão na internet querendo enganar vocês. Pois é, se você está sendo negligenciado na Bíblia, você não tem condição de julgar se aquele ancião ou aquele cooperador está falando se aquele espírito é de Deus. Você não tem condição. Não tem. E a palavra manda nós julgarmos em várias partes a palavra que está sendo pregada. Nós não temos direito de julgar umas pessoas. Até temos. Dentro da denominação nós temos o direito, sim. A Bíblia nos dá esse direito de julgar os casos dentro da instituição. Nós não podemos julgar o intento da pessoa, que é exatamente o que eles fazem. Quando ele falou, então ele tenta fazer uma jogada, ele tenta fazer uma conjectura, ele está tentando me pegar. Ele está julgando o meu intento. Esse é o julgamento que Deus não nos deu autoridade para fazer. Nós podemos até pensar, mas nós não temos. Porque quando nós julgamos o nosso irmão, o julgamento de Deus está sobre nós. Quando nós chamamos o nosso irmão de louco, quando nós chamamos o nosso irmão de insano, nós estamos sendo malditos perante Deus. Raca, que é a palavra correta. Então, irmãos, não assistam esses canais. Mesmo que você for da CCB. O meu canal tem um conteúdo, irmãos, ele não é nem pró e nem contra. Ele é o que é. Ele é justo. Quando a CCB é digna de elogio, eu elogio. Infelizmente, ultimamente, irmãos, ela só é digna de crítica devido a esses frutos que saem dela. Esses canais pró-CCB, que nenhum, irmão, nenhum, zero dos que estão aí, nenhum, irmãos, fabrica um conteúdo que pode ser considerado um conteúdo cristão. Não. Eles distorcem a palavra, pegam texto fora do contexto, distorcem tudo. E foi exatamente isso que Satanás e os seus espíritos fazem na mente dos homens. Por quê? Porque quer manter você no cabresto. Agora eu faço uma pergunta para esses daí. Para esses homens aí que estão manipulando a mentira. Porque, irmãos, eles mentem descaradamente. Descaradamente. Né? Ah, mas já estamos defendendo a obra de Deus. A obra de Deus não precisa ser defendida. Se você pegar lá no livro dos juízes, né? Gideão, um dos juízes, quando ele quebrou o altar de Baal do seu pai, o povo lá que dominava, os filisteus, eles foram tomar satisfação. Como assim quebrou o nosso altar sagrado? E o próprio pai de Gideão falou, deixa ele. Se Baal é Deus, vai acontecer alguma coisa com ele. Ou seja, ele mesmo, Deus mesmo fará justiça. Entendeu? Então, se a congregação é a obra de Deus, é a graça de Deus, não precisa defendê-la. Não precisa mentir por ela. Deixa que Deus mesmo faça justiça. Mas eles não acreditam mais em Deus. Deus ali é só uma figura para ser atraído por um sistema de massificação e de domínio de massa que transformou a congregação. Um balcão de negócios, como diz o próprio presidente no culto online antes de ontem. Eu não assisti, mas eu vi recortes, tá bom? Então, aí ele falou de Maria. Ah, mas o casamento de Maria foi uma indicação de Deus. Bom, Abraão, ele nem sabia quem que era o pai de... Ele nem sabia de Isaac. Ele nem sabia quem foi que mandou buscar. Foi Abraão que mandou o seu servo buscar uma esposa para Isaac. E no meio da sua parentela, era meio prima dele, ou prima segunda de Isaac. Então ele foi atrás de Rebeca. Então foi Abraão que mandou buscar. Não foi escolhido por Deus. E outra coisa, o de Maria. Ah, mas o Senhor apareceu num sonho para José. Totalmente falta de conhecimento. Totalmente, irmãos.
totalmente falta de conhecimento. Maria e José já estavam noivos. José era um viúvo, possivelmente já estava entre os seus 30 e poucos anos, tanto que Jesus tem meio irmão, mas ele não tem nenhum irmão inteiro de Maria. Ele tem meio irmãos da parte de José, como Tiago maior era um. Tá vendo como a falta de conhecimento faz você errar? Então eles já estavam noivos, Maria era virgem, porque a mulher daquele tempo casava virgem, salvo engano se ela fosse uma viúva, né? Ou se fosse uma viúva de vários irmãos, aí outro irmão podia possuí-la. E assim por diante. Mas Maria era virgem, e de repente o Senhor vem, e através do Espírito Santo, que desce como uma nuvem sobre ela, né? Ela fica grávida, e quando ela vai falar para José, irmão, José, claro que não acredita. Possivelmente, a Bíblia diz que ele ia deixar ela em secreto, ou seja, que ele ia fugir desse relacionamento. Ela começaria a engravidar, e uma mulher que se engravidasse antes do casamento, ela cometeu um pecado, ou se fosse um pecado de qualquer jeito. Então ela seria apedrejada. Então o Senhor, para não permitir que isso acontecesse, que Maria fosse apedrejada, ele mandou o anjo Gabriel em sonho falar com José. E depois falar com José também para ele ir para o Egito. Então, irmãos, ele tira o texto do contexto para defender o indefensável. Não existe nenhum casamento na Bíblia que o Senhor que escolheu a mulher. Não. O que o Senhor pode é colocar duas pessoas de frente a frente, mas é o homem que escolhe. E o que você ligar na terra será ligado no céu. O Senhor escolheu uma mulher e deu errado. E ele falou na live ontem que deu certo, porque a humanidade está aqui. O cara, ele fez um elogio ao pecado, que deu certo. Não deu certo, irmãos, deu errado. O Senhor só não destruiu o homem porque ele é misericórdia. Deu uma segunda oportunidade, transferindo o pecado da morte do homem para o animal, provisoriamente até o dia da sua morte, em que ele voltaria para o pó. Porque o Senhor já sabia, pela sua onisciência, o Senhor já sabia o final de tudo, tá bom? Então, assim, para ele, Eva e Adão deu certo. Deu certo. Falando espiritualmente, totalmente errado. Nós pagamos esse preço do pecado até hoje. Nós morremos. Quando morre um familiar seu, alguém que você gosta, é uma coisa que é antinatural. A morte não era natural, irmãos. Por isso que nós sofremos tanto na aceitação dela. Então nós conseguimos entender, ela ameniza quando nós conhecemos a graça de Cristo. Então para ele deu tudo certo. Ele fez essas duas praticamente analogias que são hereges, tá? Principalmente falando de Maria, que o casamento de Maria e José foi de Deus, que senão Deus não aparecia para José, e eu expliquei o contexto. E a segunda é que deu tudo certo. Adão e Eva deu tudo certo, porque nós estamos vivos. Irmãos, assim, não tem nem como falar, não tem nem como explicar isso, tá bom? Se Adão e Eva desse certo, nós não precisaríamos de um Redentor para tomar os nossos pecados e nos ligar de novo com Deus. Irmãos, assim, é uma heresia atrás de heresia. Eu fico muito triste que essas pessoas venham ter voz na plataforma, infelizmente. Infelizmente, essas pessoas têm seguidores. Infelizmente, esses canais que não sabem o que falam, tem pessoas que ouvem e ficam na escravidão da ignorância. Em vez de buscar um conteúdo mais sólido para conhecer a graça de Cristo, muitas pessoas estão terceirizando a sua salvação. Primeiro, a homens corruptos que estão na frente do povo, que não se salvarão, são cegos conduzindo cegos, e nem deixarão outros se salvarem, não ensinam, não ademoestam dentro das escrituras como a palavra manda. Aí tem revelações, diz que tem revelações, e a gente continua perguntando, que espírito é esse? Porque na minha Bíblia não é assim que o Senhor fala que vai falar com a igreja. Não é de bibliomancia, não é de cartomancia, não. Os apóstolos... nós somos uma igreja apostólica. Mentira. Os apóstolos pregavam dentro da Torá. E aí eles foram, né, os quatro evangelhos, Lucas, Marcos, João e Mateus, eles relataram toda a passagem que passou por Jesus, depois vindo a carta de Atos, que é a história da igreja primitiva, depois as cartas de Paulo, maiormente, de alguns discípulos como João, Pedro, depois a revelação de Apocalipse, Judas, Filemão, a carta a Tito, entre outras, né? Nós temos isso aqui, irmãos, como base da nossa fé. Sem as escrituras, não adianta eu ir na igreja. Não adianta ir na igreja para saber se Deus é na minha vida, não adianta. Não é assim
que Deus fala com o homem. Deus não é o nosso empregado, tá bom? Então fica isso aí. Qual é a diferença entre a congregação hoje e um centro espírita? Zero, nenhum. O mesmo espírito que fala lá, tua vida, é o mesmo espírito que fala ali. Ah, mas vai cumprir. Vai cumprir aquela mulher da Macedônia, do caminho de Macedônia, que Paulo confrontou. Ela dava muito dinheiro aos seus donos, porque o que ela falava cumpria, porque senão não daria dinheiro. Então as palavras que ela falava muitas das vezes cumpria, tá bom? Então vamos ficar atentos, irmãos. Deixem de ouvir esses canais que estão trabalhando conjuntamente para querer cercear um direito de crítica. E a crítica, irmãos, faz parte da nossa mente, faz parte da sociedade. Nós só somos o que somos porque temos senso crítico para julgar, para conseguir construir alguma coisa, para evoluir. É por esse senso crítico que nós somos o que somos. E uma das características da psicologia é o senso crítico aguçado, a qual eu tenho. Tá? Então, se a igreja não consegue lidar com essas 5 características da psicologia, é porque ela não consegue ser igreja. Jesus tinha 12 discípulos e cada um tinha personalidade diferente. Mas isso eu só vou saber se eu conhecer as escrituras. Algo que de vocês estão sendo negligenciado. A pergunta é, você vai terceirizar a sua salvação para esse tipo de gente, esse tipo de líder, esse tipo de youtuber? Ou você vai buscá-la dentro das escrituras? Jesus não mandou você terceirizar a tua salvação para ninguém. Ele falou, examinai as escrituras, porque nela você vai encontrar de mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for através de mim. E para você conhecer Cristo, só existe um livro. Que passar disso, irmãos, é falso, é boato, é bibliomancia, é cartomancia, é adivinhações, a qual o Senhor prontamente, expressamente proíbe no Novo Testamento. Tá bom? Então essa é a parte que eu quero dar para vocês. Era para ser um livro mais curto, né? Mais curto, mas acabou se estendendo um pouco. Não pude fazer a live, porque a live ia demorar mais e eu tenho compromisso. Mas deixo para vocês, espero que você goste. Vou ver se eu remarco essa live com alguns convidados. A todos vocês que vão ver e assistir esse vídeo, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre dentro do meu, do teu, dos nossos corações. Grande abraço, meus irmãos em Cristo. Tchau, tchau.